Olá, eu sou Mônica Benedetti e o tema de hoje é: não tente nada antes de saber o que está travando o seu sucesso e o seu crescimento. Você acha que o seu negócio não tem gerado os resultados que você esperava? Essa situação tem te deixado angustiada, frustrada, você se sente perdida, sem saber por onde começar para reverter a situação? Isso tem afetado a sua autoestima? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, há uma grande chance de você mesma estar produzindo barreiras ao seu crescimento ou ao crescimento do seu negócio. E isso provavelmente está acontecendo por causa de algum medo. Pode ser um medo de não ser competente o suficiente, o medo de fracassar, de ter que depender do outro, de ter que recomeçar do zero. Muitos desses medos são inconscientes e você nem se deu conta ainda da existência deles, mas eles estão aí, vivendo em alguma sombra da sua mente. Você pode achar que o grande problema dessa falta de resultados é a crise do país, a falta de clientes, o mercado muito concorrido, os altos impostos, a incompetência do governo que trabalha contra o empreendedorismo no país, enfim, uma infinidade de fatores externos. E eu sei que esses fatores externos existem, sei que eles são reais e eles realmente atrapalham, mas eu te garanto que eles são apenas a ponta do iceberg. Porque o medo é a grande arma da resistência interna e é ele que te impede de avançar. Ele faz um movimento contrário de expansão, porque ele trava você. E ele pode se apresentar de diversas formas, como pela procrastinação. Sabe aquela coisa que faz 10 anos que você está enrolando para fazer e você resolve fazer justamente quando há uma outra coisa mais importante para você fazer? Esse é o seu medo atuando disfarçadamente. Outro exemplo são as distrações, que são muito comuns hoje em dia, como as redes sociais e as suas dezenas de notificações, e-mails, um bombardeio de conteúdos na internet e por aí vai. A crítica excessiva é outra, porque você não olha para você e você projeta o seu fracasso para fora e não olha para dentro, para aquilo que está te travando. As doenças inexplicáveis, ou seja, você quebra um pé, você quebra um braço, pega uma pneumonia, justamente quando iria começar algo importante. O vitimismo é outra, que tira a sua responsabilidade de ser o protagonista da sua vida. As crenças limitantes sobre a própria capacidade, sobre o dinheiro, sobre o sucesso. A insegurança, a falta de confiança em si mesmo, que são resultados do baixo grau de autoconhecimento, dentre outros tantos exemplos, tá? Só dei alguns. Acontece que o seu cérebro ele vai buscar cúmplices para justificar a falta de resultado do seu negócio. E daí que vem a tendência de culpar os fatores externos. Bom, o resultado de tudo isso é que você acaba não lidando com as verdadeiras causas do problema e não consegue resolver, claro, porque você está olhando para o lado errado. E aí, claro, que o negócio não deslancha e você entra num círculo vicioso que irá te levar para uma grande frustração financeira e também profissional ao longo do tempo. E no longo prazo, você começa a pensar em se desfazer do negócio. Mas como você colocou também muita energia nele, resolve ficar mais um pouco, se apega a ele não mais por paixão ou por satisfação pessoal, mas por medo. E aí você se torna uma escrava do seu negócio, ou seja, você passa a servir o seu negócio e não ele a você. E tudo por quê? Por causa do medo. Mas é possível resolver esse problema e hoje eu vou te dar 2 dicas. A primeira delas é que o medo mostra exatamente qual é o caminho que você precisa trilhar. É o que te trava, que te mostra por onde você tem que avançar. Muitas vezes é ele que é a chave do seu sucesso, você sabia disso? E a minha segunda dica é: você precisa aprender a dominar o seu medo. Dominar o medo não é superá-lo, porque ninguém supera medo. Ele sempre vai te acompanhar. Ele só não pode te segurar. Talvez ele te faça avançar com mais prudência, mas você não pode ser paralisado por ele.
Por isso, você precisa aprender a usar o medo como aliado e não como inimigo. E como é que você faz dele um aliado? Se preparando para enfrentá-lo. E o processo é o seguinte: primeiro, você reconhece a existência do medo. Por exemplo, eu tenho muito medo de falar em público. Ok, você reconheceu. Segunda coisa que você faz é identificar a crença que existe por trás dele. Quais são as crenças por trás do medo de falar em público? Bom, que eu não falo bem, que eu não sou capaz de prender a atenção das pessoas, que as pessoas vão me julgar, me ridicularizar. Se a apresentação não estiver perfeita, eu vou perder oportunidades, que eu não tenho nada a acrescentar para ninguém. E se me der um branco, como é que eu vou contornar essa situação? Essas são crenças irracionais. Então, o terceiro passo desse processo é se questionar sobre cada uma delas e dizer para você algo que seja mais favorável. Por exemplo, se eu me perder na minha apresentação, tudo bem, eu posso fazer uma piada da situação, eu terei sim algo a acrescentar para boa parte das pessoas. Se eu não me der bem, não será o fim do mundo, é só mais uma palestra. Se pergunte se o julgamento dos outros é realmente importante para você e se a perfeição existe. Então, são exemplos. Por fim, você vai repetir a experiência que te causa medo. Então, você vai fazer mais e mais palestras, ou seja, o medo não vai te impedir. E talvez você fique bom nisso se fizer 1, 2, 10, 50 vezes. Mas você pode treinar, enfim, você vai se preparar para enfrentar esse desafio. Então o medo, ele não tem que estar na tua frente te mobilizando, mas ele tem que estar atrás de você te empurrando. E o ponto é, todos nós temos medo. Os guerreiros do passado sempre tiveram medo, e o medo é importante para fazê-los ficarem mais atentos aos perigos, mas nem por isso eles deixavam de avançar e de enfrentar os seus inimigos. Os grandes empreendedores de todos os conseguiram dominar o seu medo e os seus sabotadores. Também a sua resistência interna, e prosperaram porque eles souberam usar o medo como aliado. Então eles não deixaram que esse medo fosse o inimigo. Então não tenha medo de assumir o seu poder, reconheça o seu medo, reconheça que ele está te travando e faça dele o seu aliado. Bom, se você curtiu esse vídeo, dá a sua curtida, e eu queria te pedir uma coisa muito especial, que você fizesse os seus comentários e me dissesse quais são as suas dúvidas, que eu irei acompanhar e responder com o maior prazer. Um grande beijo e até o próximo vídeo.